Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, o Circo da Luz. Às quintas-feiras realiza-se esse trabalho chamado de Obsessão Coletiva. Enquanto nós estamos aqui, temos duas equipes de médiuns que estão trabalhando de forma a receber, orientar e doutrinar os irmãos da outra dimensão que nos acompanham e que são trazidos para o esclarecimento. Então, que possamos aproveitar a noite da melhor forma possível, sabendo que tudo que acontece aqui, não só nós encarnados dessa dimensão, mas aqueles irmãos da outra dimensão que nos acompanham, que buscam também o esclarecimento. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Convidamos a todos presentes para irem em pensamento aos seus lares, fazer uma higienização em todos os cômodos e deixar as bênçãos às pessoas que lá convivem. Que assim seja. Na primeira parte, nós apresentamos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala: dai gratuitamente que gratuitamente recebeste. Está no capítulo 26, o título é Mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isto, procuravam meio de o perderem, pois os temia, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Está em Marcos e Mateus. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada do reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Trazendo para a realidade de hoje, desde a época de Jesus, sempre acontece que tem pessoas, instituições, entidades que buscam o lucro, que buscam o ganho por aquilo que receberam gratuitamente, que é a mediunidade. É a capacidade de interligar-se com o plano espiritual. Muitos têm a premonição, muitos têm uma visão,
mais larga, e submetem os fiéis, até pelo medo, com ações para que os tragam a cabresto. Porém, há muitos séculos, já tem muitas pessoas, espíritos de luz, trabalhando para desmistificar essa situação. Francisco de Assis foi um desses, que ele lutou muito contra o poder, à época, para dizer que Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus era simples, vestia-se de forma simples. Jesus pregava, Jesus alimentava, Jesus doava-se, nunca cobrou nada. Ele andava de forma extremamente simples entre o povo, nunca ostentou poder material. Então não era para seguir esses, todos nós, o seu ensinamento, mas o ser humano ainda é movido pelo poder, pela posse, mas é o que realmente nos atrasa. A doutrina espírita, ela tem o seu diferencial exatamente nesse sentido. Não tem absolutamente nada que nos envolve de forma material. Todos os trabalhadores, a direção, são todos voluntários. E quem mantém essa casa, as suas despesas, são justamente aqueles que frequentam, que estudam, que buscam ajudar os outros. Todo mês, fizemos campanhas para arrecadar cestas básicas para as famílias carentes que aqui vêm. E a ninguém é cobrado absolutamente nada. O que nós pedimos sempre, a transformação moral, através do conhecimento e seguindo as lições de Jesus. E uma das suas máximas, devemos ter sempre em nós, orai e vigiai. Cuidarmos muito do pensamento que nós vamos criar situações complicadas para nós mesmos. Que assim seja. Na noite de hoje, nós temos o nosso irmão Joneres Soares Ribeiro, Sombrio City, né, meu irmão? Ele vai nos trazer, na noite de hoje, inteligência emocional e o espiritismo. Então, que vibramos com esse jovem para nos trazer esse tema que preparou com tanto carinho. Fica à vontade, meu irmão, está em casa. Boa noite a todos. Estejamos com Deus. Quisemos trazer um paralelo desse modismo, né, que está sendo tratado em todos os lugares, a inteligência emocional, para com o espiritismo. Porque nós nos debruçamos no espiritismo e às vezes não nos detemos no conteúdo que a doutrina espírita nos traz em todos os aspectos. Desde a inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Então, quisemos trazer para nossas reflexões na noite de hoje esse aspecto emocional e a doutrina espírita. Então, vamos falar da emoção. Ela vem de origem latina, emovere, mover e mover, acrescida ao prefixo e, que denota afastar-se, o que indica que em qualquer emoção está implícita uma propensão para o agir imediato. Então, toda vez que a gente age imediatamente, nós estamos sendo conduzidos pelas emoções, mas nós precisamos entender como é que funciona a nossa estrutura cerebral. Porque é de suma importância a gente deter um saber como que a nossa estrutura cerebral funciona com relação às emoções. E aí nós vamos ver que nós temos 3 camadas, poderíamos dizer assim. O cérebro reptiliano, que nós vamos ver aqui, que é na base aqui,
né, que é o pequeno cérebro, ou cerebelo, que a gente fala, e ali é responsável por todo o automatismo. Então, o nosso coração está batendo, os movimentos peristálticos vão acontecer, diversas coisas automaticamente acontecem em nosso corpo, sem nos darmos conta. E nós temos a segunda região ali, meia rosada, que é a área das emoções, que é o sistema límbico hipotalâmico. Ali é que acontece as peripécias que nós arrumamos. Mas o mais interessante é que nossos irmãos do reino inferior, os animais, também possuem esses dois cérebros. Eles detêm também o cérebro reptiliano e o cérebro emocional. Neste particular, não diferimos dos animais. Mas quando adentramos no cérebro humano, que é o neocórtex, só nós, os seres humanos, possuímos essa área da razão, do raciocínio, da lógica, do discernimento. E o mais interessante é que toda vez que o reptiliano conduz as emoções, nós agimos bem ao sentido da palavra. Nós agimos por um impulso. Porque no reino animal a gente não fala em impulso, nós falamos em instintos. Então, instinto de conservação, de preservação. Né? Então, nós vemos aí um leão, por exemplo, quando ele sente fome, ele vai buscar o seu alimento. E ele olha para os outros animais, ou até mesmo nós ali no meio, e ele não difere uma zebra de uma vaca, de um ser humano. Não, é alimento. É alimento. E ele, devido a ser movido por esse instinto, através do cérebro reptiliano, vai conduzir as emoções e ele vai buscar o seu alimento. E o mais interessante é que é tão precisa essa questão instintiva que ele vai matar a presa, vai se alimentar o necessário, vai deixar para lá o resto e outros predadores menores vão se aproxegar e vão também comer o necessário e vem outros e assim sucessivamente até não sobrar mais nada. Então, nós vemos essa precisão. E aí nós vamos ver que o cérebro emocional, ele exige um aprendizado na nossa estrutura humana. Porque sem a gente ter um aprendizado, principalmente, nós vamos falar da amígdala cortical, que fica na área das emoções. Ela é um armazenador de memórias. Né? Então, vejamos, se ela precisa de um aprendizado, ela vai armazenar memória. Quando é que nós, quando adentramos na condição humana, começamos a assimilar esta memória, este aprendizado? Na infância, quando reencarnamos, ali os nossos pais têm o papel de nos educar para automaticamente ir criando uma memória emocional em nós. Então, nós vemos aqueles um pouco mais antigos, né, como nós, que nós tivemos diversas questões na forma de nossos pais nos ensinar. Muitos de nós já ouviu falar de seus pais que o homem não chorava. E automaticamente, naquele período que nós absorvemos esse aprendizado, nós não tínhamos capacidade de discernir, de elaborar, de deliberar. Então, automaticamente, nós nos apropriamos, guardamos na nossa amígdala cortical aquela memória, e quando acontecem certos momentos que nos envolve uma tristeza, às vezes não conseguimos derramar algumas lágrimas, porque está lá armazenado que o homem não chora. E aí vamos ver também aquelas questões, quando falavam das pessoas que são homossexuais, né? Ah, isso daí é coisa de mariquinha, isso daí é coisa disso, é daquilo, e a gente armazenou também. E aí depois, quando adentramos uma certa idade, aquela memória irrompe, e eu não sei lidar com aquela pessoa que é diferente um pouco do meu entendimento. Então nós vamos ver a importância dos pais na formação dessa memória emocional. Porque quando nós começamos a deliberar, a processar, é que começa a gerar os conflitos. Porque esse armazenamento desde tenra idade, ele chega um momento que a gente começa a se dar conta, porque nós estamos usando o neocórtex, o cérebro humano, que aquilo ali não é bem aquilo que nos ensinaram, que nos passaram.
E aí a gente começa a entrar num conflito. E aí gera um conflito entre o neocórtex e a área das emoções, na área da memória. Por isso que quando nós falamos que a evangelização infantil, a evangelização na casa espírita, é fundamental para auxiliar a nós, os pais, com nossos filhos. Porque a doutrina espírita, ela tem todo este material para trabalhar as emoções de uma forma extraordinária. É tão extraordinária que isso persegue a gente desde o nascimento, quando adentramos na escola de evangelização. Porque aquilo vai entranhando em nossa memória. E automaticamente, quando nós vamos agir, naquele momento impulsivo, temos uma memória, uma base moral. E ela chega a nos travar. Porque se ela for conduzida pelo cérebro reptiliano e eu não tiver na memória um aprendizado mais salutar, condizente com a moral do Cristo, automaticamente eu vou agir por um impulso não diferente dos animais. Porque eu vou estar ali respondendo de uma forma quase instintiva. E aí, muitas das vezes, a gente não compreende porque certas pessoas que não tiveram esse aprendizado, elas têm comportamentos que a gente acha absurdos, abusivos. Imaginemos uma pessoa que cresce num ambiente que o roubo, que o assassinato, que a violência é normal. Ela armazena essa informação. E se ela já não trazer uma bagagem moral de outras existências, pode ser que ela tenha esses hábitos sendo conduzidas pelo cérebro reptiliano e automaticamente ela vai ter essas atitudes violentas, ela vai achar que tirar as coisas dos outros sem a permissão é normal e nós às vezes não compreendemos, mas elas estão agindo de conformidade com o que aprenderam, com o que assimilaram. E aí nós vamos ver os sequestros neurais. Aí que começa as questões para nós refletirmos. Porque os sequestros neurais vão acontecer o tempo todo em nossas vidas. Então, toda vez que o cérebro reptiliano conduzir as emoções, a razão não vai ter tempo para agir. Porque a razão demora mais um pouquinho. O cérebro, o neocórtex, ele precisa de um pouquinho mais de tempo. Poderíamos dizer que 5 segundos seria suficiente para a gente poder processar um acontecimento. Mas quando a gente é conduzido pelo sabor das emoções, pelo reptiliano, já foi. Então, naquele momento que a gente deveria ficar em silêncio, ouvindo o outro, às vezes falar um comentário que não nos agradou, a gente irrompe num impulso agressivo, seja verbal, seja físico, porque estamos sendo conduzidos pelo reptiliano, por um impulso. E aí, no momento que ocorrem as ações passionais, aí vemos pessoas matarem as outras por amor, é o que elas falam. Vemos pessoas agredir as outras, agredir crianças, porque está sendo conduzida pelo reptiliano. Por isso que no passado nos falava que toda vez que a gente não usava a razão, toda vez que a gente não raciocinava, a gente era tido como um animal. E realmente não estão equivocados. Porque nós vemos muitas pessoas vestidas de ser humano, que não têm comportamento de humano, que agem como animais. E essas ações passionais acontecem muito mais do que a gente imagina. E aí, após, vai vir o arrependimento. Porque aquelas que não atentam contra a própria vida após cometer um ato criminoso, que comumente elas se suicidam, vai ocorrer o arrependimento. Só que nós, com o entendimento espírita, sabemos que o arrependimento vai acontecer, mesmo desprovidos do corpo. E vai ser muito pior.
porque aí não tem o corpo físico para embotar a nossa consciência. Então vai ser muito mais terrível. E também nós vamos ver que quando o neocórtex age mais nas emoções, às vezes também a gente é tido como pessoas frias, insensíveis. E nós precisamos encontrar o equilíbrio. Mas nós vemos como a engrenagem divina é perfeita. Porque imaginemos nós à beira de um rio, e uma criança cai no rio, e ela não sabe nadar. Imaginemos que nós vamos usar o neocórtex. Aí a gente começa a processar. Não, porque eu não sei nadar. Ah, mas se eu pular, peraí, mas eu vou chamar o SAMU. Aí eu vou procurar no celular, vou chamar o SAMU. Até o SAMU chegar, já desencarnou aquela criança afogada. O reptiliano precisa entrar em ação. E ele age, e você salta no rio. Nem se dá conta que sabe ou não sabe nadar. Salva a criança. E depois que você para, porque aí o neocórtex entrou em ação e você, eu nem sabia nadar, como é que eu fiz isso? Então nós vemos que tem que haver um equilíbrio entre as forças. E aí quando a gente pensa que a gente precisa se dar conta que nós processamos essa dicotomia, porque nós percebemos as coisas pelos contrastes. Noite e dia, quente e frio, e assim também, razão, emoção. Nós precisamos nos dar conta que nós processamos desta forma. Ainda é o nosso processo. Porque nós estamos transitando do plano animal, libertando dessas questões. Por isso que na questão 540 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão falar que do átomo ao arcanjo, que também começou por átomo. Nesse processo de evolução anímica. E aí nós vamos ver que nós temos que fazer um clima de paz entre a razão e, de certa forma, as emoções. Nós precisamos nos dar conta. E para nos dar conta, lá na antiga Grécia, no oráculo de Delfos, nós vamos encontrar 3 inscrições. Uma que quase todos nós conhecemos, que, ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E que o filósofo Sócrates se apropriou e norteou a sua vida. Porque pelos historiadores dizem que foram os grandes 7 sábios da Grécia, Tales de Mileto, Solo e outros, que cunharam esses termos. E aí nós vemos que é perfeito conhecer a si mesmo. Que aí seremos capazes de conhecer os deuses, como está com D minúsculo, somos todos nós. E o universo. Porque é tão interessante que os gregos, eles tinham diversos deuses. E eles tinham esse ser que cuidava de tudo, que organizava tudo, como a natureza ou o universo. E aí nós vamos ver que essa frase não difere do Mestre Jesus. Porque se nós pegarmos a fala de Jesus, sintetizando a lei e os profetas, ele vai falar que amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se nós invertermos, o si mesmo está ali com o conhece-te a ti mesmo, amar o próximo, os deuses e o universo, que é Deus. Então, vemos que há o desencadear. A questão é que, às vezes, a gente não tem o hábito de interligar as coisas. Porque se nós voltarmos mais ainda, nós veremos que tudo isso que nós estamos falando na atualidade já se falou há mais de 6.000 anos atrás. Até o próprio codificador da doutrina, o senhor Allan Kardec, vai dizer na obra O que é Espiritismo, que o Espiritismo não traz nada de novo. Ele simplesmente organiza as coisas, através do ensino dos Espíritos e do trabalho de homens notáveis que encarnaram com este papel. E aí nós vamos ver no Livro dos Espíritos, obra basilar, a primeira obra da codificação espírita, que na questão 919,
Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos, em especial Agostinho, um sábio da antiguidade, vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então a doutrina espírita vem trazer novamente esses ensinamentos que nós já passamos. Porque somos nós que estamos passando dessas inúmeras existências. E em certos momentos a gente não deu importância porque tínhamos outras coisas para fazer. E se a gente pensa que quando eu sou conduzido pelo reptiliano, as minhas emoções, eu não vou diferir muito dos animais, vamos imaginar nós há 3.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, nós éramos muito brutos. Nós éramos tão brutos que a predominância era de analfabetos, a ignorância imperava, era só para alguns, não era para todos. E aí a gente começa a compreender que a gente tinha um comportamento mais animal do que de um ser humano. E aí nós vamos ver a segunda inscrição no Templo de Delfos. Porque a gente só fala da primeira, pô. A gente não se dá conta que tem a segunda e a terceira. E lá, a segunda é nada em excesso. E aí nós vamos entender que tem que haver equilíbrio. Nem demais o reptiliano, nem demais a razão, nem demais o cérebro humano, o neocórtex. Tem que haver um equilíbrio. Então nós temos que buscar esse equilíbrio. Através do quê? Do conhecimento de si mesmo. Sem o conhecimento de nós próprios, fica impossível nós termos um controle, a não fazermos alguma coisa ou outra em excesso. E aí nós vamos ver, novamente, na obra basilar, que Kardec traz uma questão, porque tem muitas outras, mas escolhemos essa em especial. Na questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui desgraça para outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos, com muita precisão, com relação à vida material, é a posse do necessário. Então, a gente vai ter equilíbrio, não vamos fazer nada em excesso. Não vamos ficar aqui querendo amealhar riquezas e mais riquezas sem uma finalidade útil, sem uma finalidade prática para servir, para auxiliar os outros, porque quando ele completa com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, para que eu tenha consciência tranquila, eu tenho que fazer as coisas com equilíbrio. E eu tenho que me ater ao necessário. E perante a nossa Constituição, o necessário é a alimentação, a saúde, a educação, a vestimenta e a moradia. Então, como eu ter consciência tranquila se tem muitas pessoas que ainda não têm o necessário para viver? Como dormir todo dia pensando que mais de 80 milhões de pessoas por ano morrerão de fome no mundo? Como ter tranquilidade? Como estar com a consciência tranquila? E aí nós voltamos para o grego. Nada em excesso. Então eu também não vou sair igual um desesperado, querendo ajudar todos, e daqui a pouquinho eu também entro em desarmonia. Porque daqui a pouquinho eu não vou poder mais conseguir ajudar ninguém, porque eu sequei a fonte. Eu tenho que continuar enchendo essa fonte, para que ela sempre possa dar frutos bons. Água em abundância. Então precisamos ter equilíbrio para tudo. Nada em excesso. E os espíritos nos reforçam. E aí voltamos à terceira frase do oráculo de Delfos. Comprometer-se traz infelicidade. E aí nós ficamos pensando, mas nos tempos modernos, se não nos comprometermos com a casa espírita, com o trabalho, com as nossas relações, está errado? Porque o que preza hoje
é o comprometimento com as coisas. E às vezes a gente pensa, os gregos viajaram. Só que nós temos que nos ater a detalhes que às vezes a gente se equivoca com muita facilidade. Porque esse texto foi escrito há quase 600 anos antes de Cristo. Então, para aquela época, estava preciso. E também pelo fato que ela só serve com as outras duas inscrições anteriores. Então, toda vez que eu não faço essa busca para o autoconhecimento, toda vez que eu faço as coisas em excesso, porque eu não me conheço, então automaticamente é muito fácil de eu não saber encontrar um ponto de equilíbrio. Eu estarei me comprometendo com a minha infelicidade. Aí sim essa frase é perfeita. Então nós estamos aqui buscando o autoconhecimento, para que a gente tenha equilíbrio e possa ter a capacidade de usufruir do necessário em detrimento do supérfluo. E aí nós vamos ver lá na obra Momentos de Meditação, pelo Espírito Joana de Anjos, pela psicografia de Divaldo Franco, uma frase muito interessante. É herança do primarismo animal a ser direcionado, pois que é o maior adversário do eu. Aqui nós estamos falando do ego. E o ego em si, ele é neutro. Porque no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar que nós fomos criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, quando a gente pensa nesse primarismo animal, essa estruturação do ego, é porque se fazia necessário naquele momento para a nossa perpetuação da espécie, para a questão da conservação. Era necessário. Só que quando nós transitamos para a condição humana, nós fomos dotados do livre-arbítrio. E aí nós vamos ver que, às vezes, a gente se comporta pior do que os animais. Porque, vejamos, um animal ele se alimenta do necessário. Nós, às vezes, nos passamos nas festividades. E o maior terrorista é o tal do self-service. Porque vocês já imaginaram? É tanta variedades, que às vezes a gente quer colocar um pouquinho de cada coisa. E aí a gente, quando vai ver, já deu 1 quilo. E aí, se nós formos pegar, né, que nós, para termos uma vida saudável, né, uma alimentação saudável, e nós vamos pegar aqui dentro da área da nutrição, nós teríamos que ter aproximadamente, não uma pessoa que se desgasta muito, tem um serviço braçal, mas a pessoa que tem uma atividade normal, tranquila, sem muitos excessos físicos, ela precisaria de 750 gramas de alimentação somadas nas 5 refeições diárias. O café da manhã, o almoço, o café da tarde, uma janta e aquele repastozinho básico, né, para dar uma descansada, para dormir. Mas a gente pega 750 gramas só no almoço. Só no almoço a gente já faz tudo. Porque nós vamos encontrar também na obra de André Luiz, ele fala um pouquinho menos. Aí fica mais constrangedor ainda para nós. Porque nós estamos fazendo em excesso, estamos sobrecarregando a estrutura. E automaticamente, se a gente gera um desgaste antecipado por causa de excesso, automaticamente nós encurtamos nosso tempo de existência. Somos responsáveis por isso. Então, quando a gente pensa nesse primarismo animal, é porque nós todos carregamos, é a nossa herança. Só que nós temos que conhecer-nos, para nos identificarmos que agora nós não estamos mais na condição de animal. Nós estamos na condição humana. Porque a gente cria tantos embaraços que hoje em dia a gente até inventou parto humanizado. Mas a gente tem dúvida que é humano que vai nascer ali? Mas a gente falou que é parto humanizado. A gente tem dúvida? Ah, as empresas vão fazer um atendimento humanizado. Como se a gente não tivesse até ideia de humanos. Porque a gente não tem certeza.
Porque os nossos atos estão falando tão alto que a gente não consegue escutar o ser humano. E aí, eles nos condicionam a tal ponto que nós achamos que existe branco, negro, nós achamos que existe homossexual, heterossexual, bissexual, transexual. Nós acreditamos que existem pessoas especiais com autismo, síndrome de Down, TDAH, esquizofrenia. Nós acreditamos nisso tudo. Porque nós esquecemos que isso foi uma estrutura da arte da guerra. Desunir para governar. Todos os grandes impérios, eles desuniam, eles geravam desentendimento naquele grupo para governar com poucos homens. E é isso que os governos fazem. Imaginemos o nosso país, 200 milhões de habitantes, vamos pegar um número redondinho para ficar fácil o cálculo. E aí, 200 milhões de pessoas já é complicado para a gente governar, se eles estiver todo mundo coeso pensando da mesma forma. Aí eles falam, existe negro, existe branco. Aí já separa, porque é metade. 100 milhões de negros, 100 milhões de brancos. Ah, mas ainda é muita gente. Aí eles falam, não, mas existe homossexual, heterossexual, bissexual, transexual, já dividimos em 4. O grupo de cá e dividimos em 4 o grupo de cá. Já virou 25 milhões. Ah, vão dividir mais um pouco, tem as especiais. Aí já separa tudo de novo. Ah, mas tem gremista, tem Inter, tem flamenguista, tem corintiano. Aí já divide mais um pouco. Quando vai ver, só tem 1000 para governar, porque a gente não se entende. E a gente acredita nisso. Nós perdemos a noção que nós somos seres humanos. E aí, se nós pegarmos e nos aprofundarmos no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que até a questão da organização masculina e feminina não é como a gente entende. Questão 200, 201 subsequentes, vão falar que o espírito não tem sexo. Ele vem de acordo com a necessidade de aprendizado. Ora está na organização masculina, ora está na organização feminina. E aí nós ficamos aí nos degladiando por causa de machismo e feminismo. Por causa de nacionalidade, o argentino, outro brasileiro, outro. Nós não estamos fazendo dever de casa. E aí fica fácil de governar. E aí nós vamos ver que em 1995, esse notável estudioso e psicólogo Daniel Goleman lançou essa obra, Inteligência Emocional, e foi um boom na época. Mas agora, porque nós sempre estamos um pouquinho atrás de outros países, parece que é festa. Todo mundo. Mas aí, se nós formos na escola de evangelização e perguntarmos para uma criança que ali frequenta a escolinha, ela vai saber que o Daniel Goleman não foi o primeiro a falar de inteligência emocional. E é interessante que ele fala uma coisa, o Daniel Goleman, para o bem ou para o mal, quando são as emoções que dominam o intelecto, não pode nos conduzir a lugar nenhum. Porque aqui é o reptiliano conduzindo. E ele, às vezes, vai agir por um impulso tão intenso, que às vezes até uma pessoa pisa no nosso pé, e a gente, num ato impulsivo, a gente dá uma cotovelada nele. Ou dá um berro nele. Porque se a gente esperar 5 segundinhos, a gente ia falar, ô meu amigo, o de baixo é meu, se você puder fazer a gentileza de tirar de cima do meu, eu lhe agradeço. Isso é humano, esse é o ser humano agindo. Agora, se eu ajo impulsivamente, eu estou me comportando como um animal. E tínhamos no passado até um jogador que ganhou o nome de animal, o Edmundo. Porque ele não dava tempo, era o reptiliano direto. Então ele tinha uma ação de animal e ele agredia o outro. Então, ele não estava errado. Então a gente tem que se dar conta o que nos conduz. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. Mas lá, nas tábuas da lei, no decálogo, lá com Moisés, há mais de 3.500 anos, na primeira revelação, que as crianças estudam na evangelização, Moisés vai
começar a colocar um limitador para o cérebro reptiliano, para que nós não nos comportássemos como animal. Porque, veja só, lá quando ele fala honrar vosso pai e vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o vosso Deus vos dará. Vejamos que é coisa puramente material. O prêmio naquela época é puramente material. Nós não tínhamos capacidade de deliberar, de pensar em uma coisa além da matéria. Nós éramos brutos, grosseiros, ignorantes. Nos comportávamos mais como animal. Então ele já fala isso porque honrar vosso pai e vossa mãe. Vocês já viram algum cachorro ou alguma espécie, quando chega na época do cio, ele escolher para não, eu não posso copular com a minha mãe, eu não posso copular com a minha irmã. Não tem isso. É uma fêmea e pronto. Simples assim. Já está colocando um limitador. Vão honrar o pai e a mãe. Não é para isso. Ó. Animal você já foi, agora você não é mais. Então vamos saber separar as coisas. Não matarás, porque um predador, ele mata, e não importa. Se ele tiver com fome, ele mata. Não roubarás. Porque até no reino animal tem certos animais que são ladrões. Eles roubam dos outros. E nós tínhamos esse comportamento. As pessoas tinham que andar com proteção, com mercenários, porque eles roubavam e matavam para possuir. Pode ver que a parábola do bom samaritano vai narrar um caso, que aquele que descia de Jerusalém para Jericó foi assaltado e agredido. E comumente eles assaltavam e matavam. Então já é um limitador. Moisés já está trabalhando lá com o decálogo para educar essa nossa área emocional conduzida pelo reptiliano. E aí nós vamos ver diversas coisas lá, não cobiçar a mulher do próximo, não cometer adultério, diversas coisas, para nos educar esse lado emocional que está sendo conduzido por esses impulsos, mais instintivo do que humano. E aí nós vamos ver Van Gogh. Van Gogh era um depressivo crônico, mas deixou pinturas extraordinárias para nós. E ele vai falar uma frase interessante. Não podemos esquecer que as pequenas emoções são as grandes capitães da nossa vida. E as obedecemos sem nos darmos conta. Nós agimos, às vezes, no impulso, não nos contemos. E aí tem uns que falam assim, eu sempre fui assim. Eu nasci assim, né? Parece até a Sílvia de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, nós estamos aqui para mudar, para nos transformar. Este é o nosso papel na existência. E aí nós vamos ver Nico Friedja. Ele desencarnou em 2015, mas era um psicólogo holandês, professor de uma universidade de Amsterdã. E ele estudou por 25 anos como que processa as emoções em nós. E aí ele colocou algumas leis. E a gente vai perceber como que elas nos conduzem de uma forma extraordinária que a gente não se dá conta. A primeira que ele nos traz é a lei de significado situacional. Esta lei vai acontecer de forma natural em nós, mediante a uma educação básica. Não vamos tirar aqueles que fogem do contexto, não tiveram uma educação, uma condução básica. Então, por exemplo, o significado situacional, toda vez que a gente tiver uma situação de perda, nós iremos nos emocionar, nós iremos chorar. Num caso de desencarne, a gente vai chorar. E todas as situações semelhantes, nós iremos chorar, nós iremos nos emocionar. E toda situação de ganho, de benefício, nós iremos nos alegrar. É fato, isso acontece com todos nós. Agora, tem aqueles casos que não tiveram uma memória, um aprendizado na amígdala cortical, e eles, às vezes, vão agir de forma totalmente diferente das outras. A segunda, interesse e necessidade. Então, nós fazemos diversas coisas por interesse.
e mediante a necessidade que isso implica. Então, muitas das vezes, a gente está na casa espírita, a gente vê aqui nessa reunião pública por um interesse de ter um benefício. Porque estamos mal, não estamos conseguindo conduzir, então há um interesse. E há a necessidade de não sofrermos. Então buscamos a casa espírita. Vai acontecer com todos nós. A terceira realidade aparente. Esta acontece corriqueiramente conosco. Às vezes estamos assistindo um filme e daqui a pouquinho nós estamos derramando lágrimas, estamos emocionados com aquela cena, com aquela situação. Oh, mas é só um filme, não é real. Mas nós nos emocionamos. Nós choramos. E tem pessoas, às vezes, que têm uma distimia, que é um transtorno de humor, que elas, às vezes, chegam no velório e choram mais até que a mulher do falecido. Por quê? Às vezes é a falta de apropriação de si mesmo. E aí essa realidade aparente acontece demais, principalmente mediante a essa aprendizagem. Porque são crenças que nos limitam. Então, do mesmo jeito que nós falamos da questão de eu achar, às vezes, fui educado, que quando você chega na velhice é só sofrimento, é só tristeza. Ah, depois dos 50 anos é uma tristeza. Aquilo fica armazenado lá. E quando eu chego aos 50 anos, eu começo a achar que eu não posso ser feliz, que é tudo ruim, e começo a sentir dores e tudo mais. Não é real, é a realidade aparente. E aí nós vamos para a simetria hedônica. E aqui a simetria hedônica vai nos dizer que toda sensação de prazer não dura. Ela é rápida e precisa ser repetida. Nós temos que fazer diversas vezes, que a gente não guarda. E as emoções de dor, elas permanecem, perduram. Por isso que a gente fala, aquele que dá o tapa esquece, mas aquele que leva jamais esquece. Porque aquele que dá o tapa, lhe deu prazer dar o tapa no outro. Porque às vezes o outro feriu a honra dele, então ele deu por prazer, para defender a honra. E o outro levou e vai guardar. E a gente às vezes vê por que às vezes uma empresa, você está numa empresa e você fez 100 coisas notáveis em 5 anos trabalhando naquela empresa. Mas uma que você fez é mandada embora. Porque as coisas boas são esquecidas com facilidade, mas as ruins demoram. Então nós temos sempre seu cuidado, porque as ruins vão permanecer por mais tempo. Por isso que Jesus falou do perdão. Porque senão a gente não desliga, não desatrela. Eu preciso perdoar para desatrelar. Senão eu fico aprisionado naquela dor, naquela mágoa, naquele ressentimento, e isso vai causar patologias delicadas em mim. 5, a conservação do momento situacional. Nós gostamos de sofrer, porque nós conservamos ainda. Atitudes, às vezes, equivocadas, por não conhecermos profundamente, às vezes a gente mantém. Ah, eu não tenho como ser feliz, porque tudo na minha vida é errado. E eu mantenho, eu fico conservando esse pensamento, essa ideia, essa crença limitante, e não tem jeito, aí não tem como. Por isso que Jesus tinha uma metodologia muito prática. Porque ele colocava a responsabilidade na pessoa. Tu crês que eu posso te curar? Sim, Senhor, eu creio. Então a tua fé te curou. Porque se você não quiser sair, pode Jesus descer aqui na terra que não vai ter jeito. Não vai ter jeito, porque você não quer. E nós gostamos de manter, e gostamos de nos conservar nesse particular. Aí por isso que o 6º é o circuito fechado. E aí eu conservo e fico nesse circuito fechado ali, me mantendo. E conduzo a minha vida por anos a fio desta forma. É como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo. Eu fico o tempo todo, martelando aquilo, martelando aquilo, martelando.
E aí nós adentramos novamente em O Livro dos Espíritos. Na questão 171, o único dogma da reencarnação espírita, porque os espíritos não corrigiram a pergunta de Kardec, em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos. Olha a lei de conservação aí, e circuito fechado. Nós, às vezes, repetimos esses desequilíbrios, essas nossas imperfeições, por inúmeras existências. Inúmeras existências. Porque a gente achar que nós não passamos e não repetimos é muita presunção nossa. Porque os espíritos vão falar nas obras de André Luiz que nós temos aí na condição humana aproximadamente 40 mil anos. E 40 mil anos e nós não chegamos a essa perfeição relativa que nos cabe. Então nós estamos repetindo por muito tempo. Agora nós estamos melhorzinhos. Nessa existência nós estamos bem melhores do que antes. E aí continua, né, o Livro dos Espíritos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E os Espíritos vão nos responder. Jesus empregava miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. E aí nós vamos ver que aqui, quando os Espíritos nos trazem Jesus, ele nos traz a questão da inteligência espiritual. Que nós tivemos uma obra notável da física quântica Dana Zohar, da Universidade de Oxford, que lançou o Ser Quântico em 1992, provando através da teoria quântica a existência do espírito. Só que lá eles não falam espírito, eles falam energia pensante, que possui um psicossoma, que para nós é o perispírito, e o soma, que é o corpo. A mesma coisa. E depois ela vai lançar uma obra que é a inteligência espiritual. Jesus já tratava com maestria da inteligência espiritual. Moisés ficou com a emocional, Jesus, segundo a revelação, com a espiritual. Por isso que sempre ele nos falava de nós amealharmos e conquistar coisas nos céus. Não na terra onde a traça e a ferrugem consome e os ladrões roubam. E continua os nossos queridos espíritos. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível, bem entendida por todos, para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nós estamos no momento de praticar este conhecimento, que foi trazido lá de tempos imemoriais, e os espíritos vieram reforçar. Só que aqui eles estão dando uma possibilidade para a gente não ter dúvida. Não vamos poder falar que não sabemos. Não tem como. Porque eles são claros, não há dúvida, não há brecha para a gente falar que o negócio não está muito claro. Porque eles vão continuar nos dizendo: a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Não tem mais jeito de ludibriar a verdade, as leis de Deus em nós. Então agora nós só temos um caminho a seguir: o caminho do bem, o caminho da caridade, o caminho do amor ao próximo, o caminho de podermos ser chamados aqueles verdadeiros discípulos, porque muito nos amamos. Este é o nosso caminho, não temos mais como. E aí nós precisamos nos educar. E é somente através do autoconhecimento, deste conhece-te a ti mesmo, que nós seremos capazes de nos domar. Assim como o codificador nos coloca com muita precisão. Nos domar. Porque há uma fera em nós, que é o reptiliano, é a herança do nosso primarismo, como diz Joana de Ângeles. Nós precisamos domar ela. Não é matar ela, é domar.
Vê que Kardec é preciso. Vamos domar. E é com muito carinho. É conversarmos, olha, o seu tempo de fera já foi. Agora, eu sou humano e eu estou transitando das emoções, que as emoções está lá no reino animais, dos animais também, para a casa dos sentimentos. E a gente mistura emoção com sentimento, não é a mesma coisa. Nós estamos aqui para desenvolver os sentimentos. Jesus demonstrou o que são os sentimentos. Sentimentos de compaixão, de solidariedade, de fraternidade, de amor. E nós estamos aqui para desenvolver. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. É um convite a nós usarmos o cérebro humano, o neocórtex, que todos nós possuímos, mas precisamos utilizar. Ele não pode ficar como enfeite em nossas cabeças, porque nós, espíritos, precisamos se apropriar dele e começarmos a extravasar este potencial que já habita em nós na consciência. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. É por isso que nós estamos aqui, para aprendermos a nos amar uns aos outros como Ele nos amou. Que possamos ter esta noção de como processa a inteligência emocional em nós, como que nós podemos domá-la, como que nós podemos conduzi-la para podermos transcender nas questões e nos valores espirituais que todos nós já possuímos em germe na nossa intimidade. Muita paz a todos e uma ótima noite. Agradecemos ao nosso irmão Joneres pela mensagem da noite de hoje, que possamos interiorizar, principalmente praticarmos. O conhecimento é o que nos liberta. Meus irmãos, na continuidade, rogamos à espiritualidade superior a magnetização das águas que foram trazidas. A água é o único elemento da natureza que retém todos os fluidos que vêm do plano espiritual. Essa água devemos ingeri-la em jejum, antes da refeição e ao deitar. Que tenhamos um respeito muito grande pelas águas, que nós possamos cuidar e dar a devida importância, que sem a água não haverá vida neste planeta. Vamos vibrar pelos presentes nesta noite, encarnados e desencarnados. Oremos pelos enfermos em seus lares, nos hospitais, nos presídios e principalmente nas ruas. Oremos pelas crianças que nós entregamos o futuro da humanidade. Oremos também pelos idosos que já contribuíram para conosco. Tenhamos o devido respeito por essas pessoas que nos acolheram, que nos conduziram na nossa infância, na nossa juventude. E por vezes ainda dependemos deles para o nosso sustento. Oremos pelos nomes colocados nas urnas, sendo encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade superior que dirige esse trabalho possa atender a todos para quem nós pedimos.
Neste momento, passamos ao passe coletivo. Neste momento, pensamos em nós mesmos, nas nossas necessidades físicas e espirituais. O passe é a troca da energia que nós possuímos. Rogamos a equipe espiritual que dirige esse trabalho, que assista a todos nós individualmente, nas nossas necessidades, conforme o nosso merecimento. Que possamos reter todos os bálsamos que receberemos neste momento, através da nossa melhora constante, mantendo um controle absoluto do nosso pensamento, para evitarmos baixar a vibração, e através da vibração nossa que nós vamos atrair irmãos da outra dimensão. Se queremos irmãos bons, superiores, mantemos o pensamento nesse nível. E a prece é o que nos eleva até Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. A todos, muito obrigado pela presença, um bom fim de semana a todos. Segurina.